Olá pessoal, iniciaremos o estudo de secções cônicas. Para esse primeiro estudo, iniciaremos com o estudo das elipses. Depois passamos para as hipérboles e por fim com as parábolas. Quando eu falo em secções cônicas, aqui eu tenho um exemplo de um cone e eu vou fazer aqui, como está relatado, utilizo um plano inclinado em relação ao eixo que intersecta todas as diretrizes do cone e farei um corte como mostra o desenho a seguir. Faço a secção no cone. Essa curva que será, essa região aqui, será uma secção cônica chamada de elipse. Então, toda vez que você faz um corte assim em um cone, correto? A região que você tem aqui deste corte, essa superfície, esse plano, será uma elipse. Tudo bem? Então é assim que você consegue elipses, né? As elipses têm outras aplicações aí em volta, né? Bem interessantes que compensa vocês estar aprofundando mais esse estudo. Uma definição legal de elipse também, caso você queira construí-la em seu caderno, você pega dois pontos, certo? Aqui, o meio desses pontos, aqui eu tenho uma distância C e aqui uma distância C também, porque é um ponto equidistante, certo? O meio aqui entre eles. Tem a distância 2C entre esses pontos. Daí você pega uma linha, certo? Você põe um pedaço da linha aqui, nesse ponto, e a outra ponta dela, neste ponto. E coloca um lápis e estica a linha aqui, correto? E você vai movendo esse ponto o máximo possível. Então, você vai marcando pontos com essa linha. Então você puxa o lápis para cá, essa linha vai caminhando, né? Sempre tensionando a linha. E essa região que você vai conseguir movendo o lápis assim em torno é chamado de elipse, correto? Aqui eu tenho esses pontos que você fixa a linha, são chamados foco da elipse. E o foco da elipse, a distância entre eles é, como a gente viu aqui, 2C. Aqui é uma observação da linha. Aqui ele vai registrando pontos sobre a linha. Aqui outro ponto, ponto E, sempre mantendo a linha fixa, correto? No ponto e no outro. E esse conjunto de pontos, quando ele circula, vai ser a elipse. Agora vamos assim definir a elipse, que é o lugar geométrico dos pontos de um plano, tais que as somas de suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e 2, denominados focos, sejam constantes. Então, quando você soma aqui a distância entre o ponto e o foco, vai ser a mesma distância quando você pega esse outro ponto e aqui, que é a mesma distância, porque é a mesma linha, né? A linha não aumentou o comprimento dela. Então, é isso que ele vem falar. Cadê? Qualquer lugar dos pontos que você pega, dois pontos fixos, esse lugar geométrico dos planos, esses pontos aqui, esse lugar geométrico dos pontos, qualquer ponto que você pegar sobre essa elipse é o lugar geométrico, que acontece o seguinte, que a soma da distância do foco ao ponto fixo, deste ponto ao ponto fixo, aos focos, será constante, será a mesma distância, e isso é denominado de elipse. E aqui nós vamos ter uma elipse de eixo maior aqui, no eixo X, aqui abaixo nós vamos estudar cada elemento dela. Esse ponto fixo que fica aqui são chamados focos, tá? Aqui, ó, F1 e F2 são os focos da elipse. E é importante saber que a distância da origem no plano cartesiano, tá? Tratando com a elipse centrada na origem. 0, aí vem eixo Y, eixo X. A distância do foco até a origem é C. Então a distância entre os focos são 2C. Outra coisa, o A, onde você representa por A1, A2, é o eixo maior da elipse. E sua medida é 2A. Então, sempre que você pega o eixo maior da elipse, você está tratando com pontos, o eixo A, que tem a sua medida aí, a medida desse ponto aqui, de um ponto a outro, é 2A. E a distância aqui, ó,
é a medida A, tá? B1, B2 é o menor eixo da elipse, B1, B2, a distância é 2B, então a distância da origem até o ponto B1 é B, e aqui também é B, tá? Então aqui você vai ter um ponto B e aqui um ponto menos B, a distância entre eles B. O centro da elipse, que nós tratamos aqui, onde intersecta aqui os eixos A e B. E esse número é importante, que é a excentricidade da elipse, tá? Que é a divisão de C sobre A. Então, se ele te dá a excentricidade, você tem o ponto C, você consegue o ponto A. A excentricidade indica quanto a elipse se aproxima de um segmento de reta ou de uma circunferência. Tipo, através da excentricidade você vai saber se ele é mais próximo de uma circunferência ou mais próximo de uma reta, tá? A gente fala que é a excentricidade dela. Então a excentricidade da elipse, quando aproxima do segmento de reta, é um valor cada vez mais próximo de 1. E quando aproxima-se de uma circunferência, é um valor cada vez mais próximo de 0. Então, com esses elementos, você vai conseguir determinar as equações da elipse, tá? É importante saber que os pontos importantíssimos para você conseguir a equação da elipse é o ponto A, o ponto B. O ponto B sempre está no eixo menor. O eixo menor aqui, neste caso, está sobre o Y. Então, a interseção do eixo cartesiano aqui com a elipse, a gente tem os pontos B. E forma um triângulo retângulo aqui. Quando você liga aqui o ponto B com o foco, aqui você tem um ângulo de 90 graus. Aqui neste cateto é o C, que é a distância entre os focos. Aqui você tem o B, que é a distância entre o eixo B, o eixo menor. E a hipotenusa do triângulo retângulo vai ser o A. Lembrando que do centro até aqui vale A. E do centro até aqui vale A. A distância entre os pontos A1 e A2 é 2A. Aqui tem bem representado isso que eu estou falando, né? Que é os elementos que nós iremos utilizar para conseguir encontrar a equação da elipse, que está aqui representada, ó. x² sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, para apresentar a equação da elipse, você precisa achar o A e o B. Importante notar que o A sempre vai estar embaixo daquele eixo que é o eixo maior. Aqui eu mostrei uma elipse de eixo maior sobre o eixo x. Por isso que o A fica embaixo do x. Agora, quando o eixo maior é o eixo y, como é este caso aqui, aí o A fica embaixo do y. Aí você tem x² sobre b ao quadrado mais ya sobre a ao quadrado. Todas as equações dessa forma são chamadas de equações de uma elipse, que é igual a 1, né? Vamos por exemplo aqui, que é aqui que fica as coisas mais claras, né? Tem um exercício resolvido aqui, ó. Ele pede para você determinar a equação da elipse. Quais informações? Bom, para descobrir a equação da elipse, a gente já sabe a forma da equação dela. Lembrando que nós estamos trabalhando com equações centradas na origem. Aqui eu tenho aqui uma equação que não é centrada na origem. O centro dela não está no 0,0, está fora. Isso que nós vamos estudar mais para frente. Então eu pego aqui, ó, x² sobre... Aí se o eixo maior for sobre o x², aqui embaixo eu tenho o a ao quadrado. Mais y ao quadrado sobre b ao quadrado se o eixo menor estiver sobre o y. Igual a 1. A outra forma de equação da elipse é se o eixo maior está sobre o eixo y. Aí embaixo do x² fica o b. E embaixo do y ao quadrado fica o a. Então, essas são as duas formas da equação da elipse. O que eu preciso saber? Onde que o eixo maior está? Se é no eixo x ou no eixo y. E depois que eu sei disso, eu vou descobrir quem é o a e quem é o b. Descobrindo isso, eu consigo escrever a equação da elipse. Então, ó, determine a equação da elipse de foco. Aqui eu já sei qual é o eixo maior, porque no eixo maior que estão os focos. Pode observar. Os focos sempre estarão no eixo maior. E o foco aqui, ó, x e é o x. Ó. O y está valendo 0. Neste caso, como a gente está trabalhando com ela centrada na origem, aquela variável aqui, a coordenada que valer 0, significa que a outra coordenada é a coordenada do eixo maior.
Então, o eixo maior estaria sobre o eixo x. Se o 0 estivesse no x e o 3 no y, o eixo maior estaria sobre o y. Então, o eixo maior está no x, é essa a forma que eu irei utilizar. Tá. Agora eu preciso descobrir o a e o b. Só que aqui foi tão fácil o exercício que ele já fala que o a é 5 e que o outro ponto a é menos 5. Lembrando os azão aqui, né? Ele já falou aqui, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto A2. No ponto A, aqui, os azinhos são as coordenadas do x. Volto para o exercício. Já está feito, né? O A vale 5. Ó. 5 para um lado, menos 5 para o outro. Aqui representado o ponto A2. E aqui o ponto A1. Lembrando que a distância da origem até o ponto Azão mede Azinho, que no nosso caso vai de 0, 0 até 5, 0. Então o Azinho vale 5, que é essa distância do ponto. Já tem um Azinho. Agora eu preciso descobrir somente o B, né? Eu já sei que vai ser x² sobre 25, que é 5 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado. Olha só, preciso estar encontrando o B. E para isso agora vou usar outras informações que me deu. Ó. Se aqui é o foco, foi nos dado, o foco é 3, daqui até aqui vale 3. O B, que é a medida aqui do eixo menor, eu não sei, quero descobrir. E a hipotenusa eu falei para vocês que é o A. O A eu já tenho, é o 5. Aplico aqui o teorema de Pitágoras. Pessoal, a minha filha de 3 anos já sabe aplicar o teorema de Pitágoras, hein? Ela fala já que a soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, eu aplico o teorema de Pitágoras, eu tenho que b ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. É isso que eu aplico aqui, ó. b ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Isolo, tenho que b ao quadrado é igual a 16, ou seja, b é igual a mais ou menos 4. E achei os pontos de b. Aqui eu tenho b igual a 0 e 4, em cima do eixo y, e aqui menos 0 e 4. Tá? Acabou. Se eu achei o b, então é sobre b ao quadrado. b ao quadrado é 4 ao quadrado, 16 igual a 1. Pronto. Tenho aí a equação da elipse solicitada. Tá? Aqui tem mais exercícios aqui, vou resolver mais um com vocês. Aqui, ó. Um elipse tem foco 0, 3 e 0, menos 3. Ó, que eu falei, pelo foco dá para saber onde está o eixo maior. Aqui quem vale 0 é o x, então o eixo maior está no y. Vai ser dessa forma aqui. O A vai estar embaixo do Y. Bom, já é um passo. Os focos estão aqui. Os focos já foram dados. Daqui até aqui mede 3, porque o foco é 0,3, né? O que mais ele me deu? O comprimento do eixo menor é 2. O eixo menor não te dá o B, não é? Então, o comprimento de todo o eixo é 2. Certo? De uma ponta a ponta. Só que, como o B é a metade dele, então o B vai valer 1. Quando ele fala comprimento do eixo, ele está levando em consideração todo ele. Aí se você quer descobrir o valor do B, você divide por 2, tá bom? Então você tem aqui pronto, só aplicar o teorema de Pitágoras, porque aqui está quem? 3 é o nosso C, tá? A distância focal, aqui, parte da distância. Aqui eu tenho o eixo menor, que é 1, e aqui eu vou, na hipotenusa, é o A. Então, se você tem foco e se você tem o A ou o B, você consegue achar o terceiro, tá? Se você tem o foco e o B, você consegue achar o A. Se for lhe dado o foco e o A, você consegue achar o B, e assim por diante. Aplica o teorema de Pitágoras, tá? A soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, e você vai chegar num valor para A. Então, aqui eu tenho os catetos 1 ao quadrado e 3 ao quadrado.
que é igual ao A ao quadrado. Então A ao quadrado vai ser 10. O A nada mais é que mais ou menos raiz de 10. E assim eu já vou conseguir escrever a equação da nossa elipse, que vai ser x² sobre o b, porque lembrando que o eixo menor está no y, né? Então o x pega o menor eixo, que é 1, sobre y² mais o a ao quadrado, né? O a é raiz de 10. Então a ao quadrado nada mais é que 10. Então, y² sobre 10. E assim você tem a equação da elipse. Como você pode observar que aqui não estava um 1 embaixo, né? Porque quando é dividido por 1 nem precisa, tá bom? Coloquei aqui mesmo só para deixar vocês cientes. Mas assim já está ótimo. É isso que eu tinha para vocês sobre elipse. Qualquer dúvida pode deixar aí na nossa... Gente, deixa as dúvidas sempre naquela parte de comentário inicial. Não deixe no exercício não, que lá meio que se perde os comentários. É difícil eu saber que tem dúvidas lá. Sempre deixa no nosso mural ali as dúvidas, tá bom? Os exercícios que eu deixo para vocês são 2, bem simples. Parecidos com o que nós resolvemos aqui. O exercício 1, o exercício 2. No exercício 2, eu quero que vocês utilizem o GeoGebra para plotar o gráfico da letra A e letra B também. Além de resolver ele, você faça no GeoGebra o gráfico do A e do B. É isso que eu tinha para vocês e obrigado.